Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar vendo aí sobre a geração 80, que é uma geração aí marcada nas principais veias artísticas que vieram aí logo depois do informalismo e do concretismo, tá? Vamos então aí seguindo, tá muito interessante a aula hoje e dá pra gente ver a evolução da arte no Brasil e principalmente na Itália. Vamos lá então? Primeira coisa, a gente viu os detalhes, né, que marcaram o informalismo e principalmente também o concretismo. Nós vimos que a base concretista ela tinha como finalidade, e até o informalismo também, o caráter da produção racionalista, que era um tipo de arte muito mais pensada, muito mais elaborada, se a gente for observar, né, tinha que seguir algumas características básicas para torná-la racionalista. E tinha também a condição da abstração que nós vimos. Só que aí no caso, agora, principalmente na geração de 80, vai voltar com a ideia da pintura. Olha só que interessante aí, ó. No fim de 1970, reagindo contra o racionalismo da arte, que era conceitual, que nós vimos aí, né, ao longo da história, e principalmente no Brasil, como que a arte ela tinha uma veia mais racionalista, não tinha muito sentimento até então. Surgiram movimentos artísticos como pintura e pintura transvanguarda, que são os nomes aí de movimentos artísticos que surgiram na Itália e que pediam o quê? Pediam a volta das artes de maneira mais tradicional, que é para deixar uma arte mais tranquila, mais solta, mais subjetiva, tá? A ideia central é voltar com que a arte tenha a sua expressão subjetiva do artista. Então eles queriam que a arte voltasse a ter aquele lado subjetivo. O que é subjetivo? É o estilo de arte em que o pintor ele pode colocar ali o sentimento dele naquela pintura. Ele expressar através de cores, através da vontade dele aquilo que ele estava sentindo. Então a ideia principal é de voltar à pintura e de fazer com que a arte tenha essa expressão mais subjetiva do artista, tá? Essa nova pintura de se voltar novamente para uma expressão mais subjetiva, ela vai começar no Brasil, mostrando a característica do povo brasileiro, né? Então mostrando um pouco da brasilidade que nós temos e a volta da energia artística. Por quê? Na época da ditadura, essa produção artística ela não acontecia de uma forma mais aflorada, porque, como nós já estudamos na história, na época da ditadura tudo era super controlado, ou um desenho ou uma pintura que pudesse estar falando ali contra o governo, né, dos militares, a pessoa era presa ou era expulsa do país ou era morta. Então a ditadura ela era muito controladora, principalmente diante da parte artística. Os 5 primeiros anos de 1980 mostrou essa nova arte, que é focada principalmente aí na produção subjetiva do artista. Ela vai ser impulsionada principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Que essa produção mais voltada para o lado subjetivo vão se intensificar. Aí a gente está vendo a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, que é um dos pontos mais visitados do Rio de Janeiro, tá, gente? É um parque público muito bonito mesmo esse parque. A gente vai perceber que a Escola de Artes Visuais aí, Parque Lage, no Rio de Janeiro, ela foi cenário de uma das principais exposições da geração de 80, tá? Então a gente vai falar dela aí agora, ó. Nesse Parque Lage, olha só o que aconteceu. Vai acontecer essa exposição. A exposição, ela teve esse nome aí, ó. Como vai você, geração 80? Esse é o nome da exposição que teve no Parque Lage, desse aí da foto que a gente acabou de ver, e que vai trazer grandes inovações até então na produção da arte da década de 80. Então, o Parque Lage aí vai criar essa exposição de arte em 1984, com esse nome aí, ó, Como vai você, geração 80. O objetivo maior dessa exposição é para mostrar a variedade de artistas de arte produzidas principalmente na década de 80, tá? Então é para pegar todo mundo que produziu uma arte até então na década de 80, colocar todo mundo junto na exposição
e para chamar a atenção das pessoas para esse novo tipo de arte que era produzido. A intenção é para mostrar as tendências da arte na década de 80. Então aí é para mostrar quais as tendências estariam tomando rumo na produção da arte da década de 80. Então, quer dizer, foi algo inovador, né? Porque as pessoas iriam conhecer até então como seria a produção artística da geração de 1980 a partir dali. A exposição reuniu 123 artistas, com artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, como alguns nomes mais famosos aí, ó, Ana Maria Tavares, Beatriz Milhazes, Cristina Canali, Daniel Sanise, Gonçalves Ivo, Leonilson, e teve vários outros também. A pintura é retomada em grandes dimensões e trabalho artístico quase livres, então a gente vai perceber que as pinturas eram produzidas em quadros grandões, enormes, que vão tomar conta da tela inteira, tá? E essas produções vão ficar mais livres, porque como é uma pintura mais subjetiva, a tendência do artista ele ficar livre para ele colocar a expressão dele do jeito que ele quer, tá? O neoexpressionismo se tornou marcante pelas produções terem cores vibrantes, acabamento bruto e pesquisa de materiais bem diferentes dos convencionais. A gente vai perceber aí que nessa produção artística da pintura, que tem aí o nome de neoexpressionismo, a gente vai perceber claramente que as cores vão estar mais vibrantes, que o acabamento do quadro ele vai ser um acabamento bruto, porque muitas vezes o jeito do artista executar a pintura dele é de uma maneira mais bruta, onde que é o quadro dele você vai ver as imperfeições que o artista vai deixar ali. Então, quer dizer, o acabamento bruto, não tem aquele cuidado extremo para se criar arte, tá? E aí a gente vai ver a pesquisa de materiais para criar arte. Eles vão perceber que dá para criar arte não só numa tela, mas em panos, em toalhas. A gente vai ver aqui algumas características bem interessantes dessa arte produzida aí na década de 80. Aí agora nós vamos começar daqui a pouquinho a entrar nos principais nomes aí, com algumas características de algumas pessoas famosas ligadas à geração 80. Aí para vocês pelo menos terem uma noção de como que era a produção artística desse período da década de 80. A gente tem um quadro aí de Ana Horta, de 1987. Olha aí para vocês verem, gente. Esse quadro ele é enorme. E aqui dá para a gente perceber que o quadro inteiro ele tem, né? A gente viu que as pinturas eram feitas em grandes dimensões. O que é grandes dimensões? Eram em quadros enormes, e aí a gente consegue perceber a evolução aí das cores, né? Esse lado subjetivo da Ana Horta, mais livre, né? Sem ter o uso do racionalismo, né? Que é a tendência agora de pegar o lado da subjetividade do artista, e ela colocou as cores vibrantes, as dimensões do quadro enormes para se fazer a pintura, e aí ela está querendo passar alguma mensagem mais subjetiva, tá? E aí a gente vai conhecer os principais nomes aí da geração 80. A gente tem o Daniel Sanise, tá? As características dele é bem interessante, gente, que ele marcou a geração 80, porque as pinturas dele tinham registro de paisagens, objetos e formas bem volumosas, tá? E essas formas volumosas, as paisagens e os objetos, eles vão tomar conta do quadro inteiro. Então os quadros eram enormes, mas a forma, ele sempre utilizava paisagens, objetos e formas bem volumosas. Então aqui dá para a gente perceber que aqui, ó, todas as formas que ele está fazendo no quadro são grandes para mostrar a proporção do tamanho do quadro, tá? O engraçado é que essas formas volumosas aqui parecem monumentos públicos. Aqui parece ser aqui um pedaço de coluna. É muito interessante a forma de como que ele queria pintar essas formas volumosas. Então parecem monumentos públicos, mas são vazios em conotação temática. Então é interessante. Parece um monumento público, parece uma coluna aqui, né, de alguma construção, mas é engraçado porque não se tem até então. A pintura está presente aqui, só que a gente não sabe qual é o tema que ele escolheu para fazer, entendeu? Então, por isso que o quadro ele é vazio de tema, porque são formas volumosas, pode ser objetos,
pode ser paisagem, se ele viu, só que ele junta tudo por conta do tamanho do quadro, e aí a gente percebe até que ponto chega a produção de arte dele. A partir da metade da década de 80, a figura não é tão determinante em suas telas e o uso da cor se intensifica. Então a gente vai ver aí que a figura não é tão mais importante nas telas e a cor vai se intensificar, vai ser mais atrativo. Aí entra a Beatriz Milhazes, que gostava de fazer uma arte mais decorativa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, observem bem as cores e a forma de decoração dos quadros dela. Parece uma mandala, né? Uma mandala grande em relação aqui aos mandalas menores. É bem interessante a forma decorativa dela, né? Que mostra essa subjetividade da artista aí. Aí a gente tem o Leonilson, que é um artista cearense que fez muito sucesso também, que ele vai misturar desenhos e também palavras, tá? Passando uma certa mensagem para quem vê suas obras. Então é bem interessante aí. Ele utilizava também costura e panos para fazer as pinturas. Então é bem interessante. Não sei se está dando para vocês notarem, que eu acho que não está dando não, mas aqui atrás, aqui, ó, a base para fazer este desenho aqui, ó, ele utilizou um pano. Então é muito bem feito mesmo a produção do desenho junto com o uso de palavras aí do Lenilson. E aí a gente tem um outro nome de Leda Catunda, tá? Que é a artista, ela utilizava toalhas, couros, plástico, peças de roupa, pelúcia. Ela utilizava o que ela tinha à disposição para ela pintar em cima dos tecidos estampados. Então, olha só que interessante. Aqui a gente está vendo uma toalha, um cobertor, quero dizer. Aqui a gente está vendo um cobertor e ela, em cima do cobertor, ela fez essa onça pintada aqui em 1984. Olha só que ela pegou a toalha, o cobertor todo e ela fez a onça pintada na dimensão do cobertor, tá? Então, ao invés dela cobrir o cobertor inteiro, o que ela vai fazer? Ela vai tornar a pintura dela algo perceptível no pano, tá? Então, quer dizer, as pinturas dela vão realçar muito bem de acordo com o material que ela vai utilizar. Sempre materiais do dia a dia dela. Uma toalha, um cobertor, uma pelúcia, couro também. Então é interessante que foi pela primeira vez que a obra de arte ficou entre uma pintura e um objeto. Por que um objeto? Porque aí a gente está vendo que a pintura foi feita num cobertor e a pessoa pode dormir com esse cobertor. Então olha só a versatilidade da obra de arte até então. Então esses aí são os principais nomes da geração de 80. Assim que vocês terminarem de ver o vídeo, tem uma atividade aí desta videoaula, tá? E é bem interessante também a gente observar como que essa produção de arte foi melhorando e se intensificando mais dentro da subjetividade. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês e muito obrigado, viu? Valeu!